que transforma, que nos transforma. Ele nos transforma não somente o nosso interior, a nós mesmos, mas também vai transformar nossa relação com os outros. E a história de Jacó é muito interessante, porque a nossa própria vida, eu vou chamar vida missional, para cumprirmos a missão de Deus, não tem como fazê-la sozinho, não tem. Nem como parte da igreja local, tanto que o apóstolo Paulo fala que somos corpo, né? Coríntios 12 ele vai tratar sobre isso, a nossa interdependência, o quanto nenhuma parte do corpo pode dizer eu não preciso de vós, ou então dizer eu não sou tal parte do corpo, então eu não sou do corpo. Todos nós temos a nossa função no corpo de Cristo, nosso papel a desempenhar. Sendo assim, Ele nos deu, assim como Ele é também, tem a ver com a sua semelhança. Nós somos seres que se relacionam, assim como Deus se relaciona, não só na sua triunidade, mas se relaciona conosco também, suas criaturas. Ele resolveu se identificar com a gente. Ele não é só esse Deus transcendental, ele é imanente, ele está envolvido conosco, nossa história, a história das nações. Nesse sentido, é que a compreensão da glória dele, ou seja, dos seus atributos, conhecê-lo, como conhecer a sua missão, ou seja, que nós estamos inseridos nela para cumprir, vai mudar sem sombra de dúvida a nossa relação com os outros. E quando nós pensamos nisso, existem algumas coisas que precisam ser tratadas na nossa vida e modificadas para estarmos numa posição a estar ao lado de alguém que é limitado e pecador igual a gente e manifestar na caminhada a glória do Senhor. Senão, só a nossa humanidade vai ser apresentada. Quando a gente está com um irmão e sai litígio, briga, confusão, a gente está revelando o que é próprio da gente, da nossa natureza, de quem somos. Mas quando conhecemos ao Senhor e sua glória e entendemos a sua missão para nós, aí o nosso relacionamento vai ser transformado. Aí vamos nos relacionar com o outro à luz daquilo que o Senhor deseja. Mas para isso uma obra precisa ser feita. Assim como Deus transformou Abraão para ser o pai da fé, ele vai trabalhar com a vida de Jacó, 10 capítulos depois, né? Alguns anos depois. Agora, o neto de Abraão vai ser tratado por Deus. E aí é um texto longo, né? Vindo aqui do capítulo 32, percorrendo todo o capítulo, até o capítulo 33, versículo 4. Então eu vou, só por questão de tempo, eu só vou citar e vou fazer referência na nossa caminhada. Na história de Jacó, ela é muito conhecida, né? Desde o seu nascimento, ele recebe o nome de Jacó. O nome de Jacó, o nome Jacó significa, eu acho que os irmãos sabem, enganador, ou seja, trapaceiro, aproveitador. Talvez aproveitador foi o que estava na mente de todo mundo que estava ao redor no nascimento de Jacó. Sabem que os judeus, eles dão nome aos filhos, muitas vezes ligado ou a alguma coisa da família, uma característica da criança, ou um evento que está ocorrendo no país, ou o que quer que seja. Mas sempre tem uma identificação com alguma coisa ao redor. E Jacó, se os irmãos olharem, desde o capítulo 25, aí de Gênesis vai aparecer a história de Jacó. E eu só vou citar, tá certo? Por questão do nosso tempo mesmo. Quando ele nasce, ele é o segundo a nascer. O primeiro que sai da madre é Esaú. O texto fala que ele era coberto de pelos e logo em seguida veio o irmão mais novo.
e veio segurando no tornozelo do seu irmão. Enquanto Jacó Esaú se esforçava para sair, talvez a parteira lá puxando e ele se espremendo, estava ali o aproveitador, só segurando no tornozelo dele, só esperando a hora, se esforce que eu estou aqui na espera. E quando Esaú sai, ele simplesmente vai no escorregão, sai aproveitando o esforço do irmão. E aqueles que viram, então, o nascimento dele, falou, isso é um aproveitador. E ele recebeu o nome de Jacó. Eu sempre fico imaginando as questões bíblicas e as implicações. Estou pensando aí na escola, as crianças tudo sentadinhas assim, lá vai o professor fazer a chamada, faz trapaceiro, ele presente, e a turma toda rindo dele, né? Bom, coitado, ele levou esse peso, mas ele na vida, ele confirmou o nome que recebeu. Se vocês continuam lendo, antes do capítulo 32, olhando os capítulos, vai ver como ele trata o irmão. Aí ele vai trocar com o irmão um prato de lentilhas pelo direito à primogenitura. Vocês lembram a história? Esaú saiu para caçar, ele era caçador, enquanto Jacó era muito doméstico, era muito de ajudar em casa mesmo, dando ordem aos serviçais, cuidando das coisas da casa, andava muito próximo do pai e da mãe, era muito amigo da mãe, era aquele filho caseiro, enquanto Esaú era o aventureiro, era o caçador, vivia na mata, vivia nas aventuras e assim por diante. E ele caçava bem e preparava bem a carne que caçava. Ele era aquele churrasqueiro, devia ser tipo um gaúcho, né? Então, o pai, Isaac, gostava demais da carne preparada por Esaú. E numa dessas caçadas, ele não pegou nada e não queria voltar para casa sem a caça. E passou dias e não conseguia comer. E ele voltou, diz o texto bíblico, praticamente morto. E ele se arrastando para chegar em casa, encontrou o irmão com um cozido preparado, lentilhas, aquele cheirinho bom. Vocês nem estão com fome, que lancharam bem no intervalo, mas aquele cheiro pelo ar. E Esaú arrastando, e Jacó ali sentado, mexendo, olhando o irmão vindo arrastando, só de rabo de olho. E o irmão chega e fala, por favor, me dê um prato dessa lentilha. Ele falou, não, eu posso até lhe dar, mas vamos negociar aqui. Dizem que judeu tem fama de negociador, né, que ele sabe fazer as coisas. Aí o que acontece? Os irmãos lembram, Esaú falou, o que é que adianta o direito da primogenitura, e entre os judeus a primogenitura tem um valor, não é só de herança material, mas de herança familiar, de respeito, de honra e da bênção que uma família toda pode ter. O que é que me adianta isso tudo se eu morrer? E ele troca a primogenitura, porque Jacó estava sendo simplesmente um aproveitador. E ele tira a primogenitura do seu irmão. Mais à frente, você continua lendo o texto, vai encontrar Isaac já sem ver, e essa história é muito lembrada, certamente, dos irmãos, e ele sabe que está perto da morte, e ele faz um pedido a Esaú para ele sair e caçar e fazer o último churrasco. Eu não sei se o médico proibiu dele comer picanha, que as taxas de colesterol estavam altas, mas de qualquer forma ele disse a Esaú, vai caçar, eu fico te esperando, e aí quando você voltar eu vou te abençoar. Aí tem a ver com a bênção espiritual. Isso aí tem um significado no relacionamento com Deus tremendo para os judeus. Esaú sai e se demora. E a mãe, então, que gostava tanto de Jacó, falou, Jacó, faz o seguinte, aí tem toda uma questão familiar que fica para uma outra conferência teológica, tá bom? Vou lhe cobrir com a pele que seu irmão é peludo, vou colocar sobre você uma roupa do seu irmão para seu pai sentir o cheiro de Esaú, vou preparar um cozido de carne e você vai até o seu pai e pega a bênção. Ela tinha preferência por ele, e assim foi.
E quando ele chega, Jacó chega perto de Isaac, Isaac então fala, o cheiro é não, você já chegou tão rápido? Meu pai, o cheiro é de Esaú. Passou a mão, a pele é peluda de Esaú, mas a voz é de Jacó, mas sou eu, meu pai, enfim. Aí Isaac abençoou Jacó, e quando Esaú chegou, preparou aquela picanha cheirosa, né, bem salgadinho, com a gordura escorrendo pelas pontas, já fiquei com água na boca. E ele leva para Isaac então, e quando vai oferecer a Isaac, aí Isaac fala, como assim? Eu já lhe abençoei, já comi, eu já comi, já te abençoei. Aí foi a gota d'água para Esaú. Ele fala, não é possível, que não sobrou nenhuma bênção para mim. Não sobrou nada para mim. E Isaac falou, não, tudo, primogenitura, a bênção, está tudo sobre Jacó. Aí Esaú, final das contas, gota d'água, vou acabar com a vida de Jacó. Jacó foge para a casa de Labão e no caminho ele para num val. E estava ali o trapaceiro, o enganador, o aproveitador, aquele que achava que dando jeitinho nas coisas ele ia se dar bem. Ele é muito parecido conosco. Muito parecido. A gente fala sobre Jacó, mas você e eu somos muito parecidos. A gente parece que sempre está procurando um jeito. Se ele não fosse judeu, era bem capaz de ter nascido brasileiro. Não tem essa fama, dá jeito. Mas a questão não é ser judeu ou brasileiro, é ser humano. A questão é a natureza pecaminosa, caída, tem a ver conosco. E ele, sabe, dá jeitinho, ele saiu e vai deitar, depois da fuga, sob a ameaça de morte do irmão, ele vai agora se deitar. Vocês lembram como ele se deita? Alguém lembra? Ele está ali, ao relento, tem nenhuma cobertura, só o céu diante de si. E ele acha uma cama bem confortável, daquela que a gente acha naquele hotel 5 estrelas. É isso? Quem lembra como ele deita? Alguém lembra? É um detalhezinho. O travesseiro dele é uma pedra. Ou seja, se eu puder já falar alguma coisa, não tentar dar jeito nas coisas. Não ache que dando um caminho por volta, por trás, errado, você vai se dar bem. Não dá, não vai quebrar a cara, é ficar sem nada, não vale a pena. A verdade é que Jacó, ele quer fazer o seu caminho para se dar bem, porque ele é um trapaceiro, ele é um enganador, um aproveitador, é aquele que quer fazer as coisas segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria força, e ele termina ao relento, dormindo, tendo como travesseiro uma pedra. E ali, então, ele adormece de tão cansado, tão angustiado que estava, e tem aquela visão dos anjos descendo, e encontra com o Senhor, e lhe faz uma aliança, falando se Deus se revelasse para ele um abençoador, ele voltaria e dedicaria ao Senhor os seus bens e todo o dízimo. E ele faz uma aliança ali, e continua a sua viagem. E lá ele encontra, então, a Rebeca, e encontra Raquel, encontra Lia, já estou fazendo ele casar com a mãe, encontra Raquel, encontra Lia na casa de Labão, e ele se apaixona por Raquel, e a história vocês conhecem também, só vou citar rapidamente, e então ele recebe na própria vida o próprio veneno. Aí Labão fala, quer casar com Raquel? Joia. Perfeito, trabalhe 7 anos. E ele, com amor, trabalha 7 anos. Na noite de núpcias, ele se deita quando olha Lia deitada com ele. E ele se levanta e vai direto para Labão. Aqui em casa não é assim, não. Não se casa mais nova e a mais velha fica para titia, coisa nenhuma. Primeiro é mais velha. Se você quer casar, é com Lia que você casou, então fique com ela. Ele fala, então tá certo. Mas me dê a mulher que eu amo e eu trabalho mais 7 anos. Ele trabalhou 14 anos. Por amor, que amor extraordinário, mas é outro assunto, né? Fica para outra vez. Mas ele então recebe essa mesma arrumação na própria vida. Deus vai trabalhando com ele desde a saída, desde a ameaça, o estar longe da mãe, o estar longe do pai, do irmão que ele amava, mesmo sendo
trapaceador de tudo que era dele, que ficou para trás. Ele agora vai para uma terra estranha, conhece de fato uma mulher a quem ele ama, termina casando com duas e começa a trabalhar. Depois dá uma lida, Deus o abençoa e o rebanho dele vai se multiplicando. Labão muda a cor do rebanho, né? O que nascer malhado é seu e o que nascer de outro jeito é meu. E aí de repente as ovelhas começam a dar da forma que Jacó vai ficando rico, aí Labão vai, não, vamos fazer o inverso, e aí começa a nascer, enfim, Deus estava com a mão sobre um homem que ele havia escolhido, mesmo sendo como ele era. A questão da eleição não tem a ver com a nossa prática. Paulo falou isso escrevendo aos Romanos, não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus de tratar, de usar com sua misericórdia. Foi assim com Jacó, que ele escolheu antes do seu nascimento, conforme Paulo falou, não tinham feito nem bem nem mal, para que prevalecesse o que o Senhor queria. Mas o que o Senhor planejava é revelar a sua glória na vida de um homem trapaceiro, dos ruins, daquele pior, E ele volta rico, com duas esposas, filhos, com servas, e ele está voltando. E ele estava voltando e para no val de Jaboque. Aí é o capítulo 32. De 32, esse capítulo 32 trata sobre isso. E ele encontra com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, diz o texto bíblico, que ele vai lutando. Versículos 26 a 28. E quando ele está querendo sair, ele fala, não, eu não vou te largar. Isso Jacó falando para o anjo do Senhor, enquanto tu não me abençoares. Como é que tu te chamas? Perguntou o anjo. Ele falou, eu me chamo trapaceiro. Ele disse, você não vai ser mais conhecido como trapaceiro. Você vai ser conhecido como aquele que lutou com Deus e com os homens, sendo vitorioso. Vai se chamar Israel. Ele não era mais aquele que tinha sido até encontrar-se com o Senhor. O encontro do Senhor, esse que teve Moisés, que descreveu toda a fidelidade e misericórdia do Senhor na sua visão. Agora quem estava tendo era Jacó. E Jacó estava recebendo transformação profunda. Era o seu caráter que estava sendo mudado. Quando a gente pensa em ministério, em estar envolvido com missões, envolvido na obra do Senhor, manifestando a sua glória, não podemos ter o nosso caráter humano. O encontro com o Senhor, e é importante, vida de oração, de busca, devocionalidade, é importante conhecermos ao Senhor para cumprir a missão que é dele. E o encontro com o Senhor não pode ser algo esporádico, unicamente ligado à nossa salvação do passado. Ele precisa ser constante. A nossa igreja é uma igreja que não ora. Nós somos desacostumados à intimidade com o Senhor. Isso é uma realidade. Se a gente fosse falar da igreja coreana aqui, eu nem vou falar para os coreanos não acharem que são os donos da bola. A verdade é que a igreja coreana aprendeu no sofrimento a vida de oração. Debaixo de fogo, de perseguição. A história deles diz isso. Alguém já leu o fogo? Pentecostes coreano, o fogo, ó. Pentecostes coreano, já leram? Nem os coreanos? Ah, meu filho, vá ler Pentecostes coreano. O que esse livro vai mostrar é que o avivamento na Coreia ocorreu depois que o Senhor perseguiu o seu povo. Nunca subiram o monte dos mártires lá em Seul? A lista, as paredes cobertas de fotos de homens e mulheres que foram sacrificados por conta do testemunho de Jesus Cristo, que não abriram mão depois da entrada do Japão, quando os budistas mandaram negar o nome do Senhor. Centenas de cristãos coreanos foram cortados ao meio e queimados vivos diante dos pais ou dos parentes. Vai lá, eu fiz uma visita ali, eu estava compartilhando com Gamaliel. O meu ministério e a minha vida teve a visita a Seul como um ponto de mudança. Porque ali eu experimentei o Senhor e o tratar dele, eu conheci o quanto ele transforma vidas em uma nação
por conta da missão, por conta do testemunho, o apego ao Senhor e o compromisso com o testemunho. Você entra num salão cheio de fotos com o nome dos coreanos mortos por conta do sacrifício de Cristo. Me lembro que, ao chegarmos lá no meio, abrimos o texto de Hebreus que falava sobre homens sendo cerrados no meio, queimados vivos, as viúvas recebendo os seus cadáveres, e o autor de Hebreus fala: homens que o mundo não era digno, errantes pelo deserto. E quando estava saindo, eu parei numa moldura e embaixo havia a pergunta: qual o preço que você está disposto a pagar? E era um espelho. E eu me vi na mesma moldura que era padrão. E a minha pergunta a mim mesmo, diante de Deus, foi: eu estaria pronto a morrer por conta do testemunho de Cristo? A vida, o caráter, se queremos fazer a missão, se queremos revelar a glória do Senhor, é o nosso caráter. Nesse livro sobre a igreja missionária, ele é bem prático, quem comprou e lê vai perceber que é de fato uma proposta de envolvimento da igreja com o seu missionário. Aqui no capítulo, não sei nem qual é o capítulo, nesse capítulo 4, eu vou falar sobre características que devem ser desenvolvidas por aquele que é vocacionado. E uma delas é integridade. Se um missionário vai para o campo, ele precisa ser um homem íntegro, porque sua integridade vai ser checada. Quem está aí com o livro aberto, página 43, tá certo? Ele vai falar sobre a importância de integridade. Eu fiz 2 citações, uma de Gregório, se eu não me engano, teólogo do século XIV, não tenho certeza. Ele fala: cada pregador deve emitir um som mais forte pelos seus atos do que por suas palavras. Ele deve, por sua boa vida, imprimir pegadas para os homens seguirem, ao invés de, por falar, mostrar-lhes o caminho para andarem. Vida, caráter, integridade. Sobre o tema, o reverendo Ronaldo Lidório, no seu livro Liderança e Integridade, ele vai dizer: a primeira característica, se referindo ao texto de Atos 13, 1-3, falando sobre Paulo e Barnabé, quando eles são escolhidos para irem pregar o Evangelho. Ele fala: a primeira característica apontada pelo texto a respeito desses 2 homens que iniciavam a obra missionária, como a conhecemos hoje, não foi a competência intelectual, o título ministerial ou a profundidade teológica, mas sim a fidelidade. E fidelidade de vida em relação aos de perto, ensinando-nos que aqueles que não são uma bênção perto, dificilmente serão uma bênção longe. Então, olhe a vida de um homem. Se é um homem de caráter, se é alguém que é zeloso, teve sua vida transformada, ele está pronto para fazer a missão do Senhor e cumprir e manifestar a glória dele. Quando Jacó se encontra com o Senhor e o Senhor lhe toca a alma, ele muda a sua história. E já não era Jacó. Agora, a partir daquele instante, ele não tinha mais aquele caráter. Ele não era mais trapaceiro, não era mais enganador, não era mais trapaceador, era Israel. Outra exigência, mudança de visão e de praxis. O versículo 31 é só um detalhe. Eu espero que ele não seja, o irmão aí não seja professor aqui do seminário de homilética ou de hermenêutica, porque vai falar: pastor, está forçando muito esse texto, mas é só para ilustrar aqui, tá bom? Versículo 31, nesse texto do capítulo 32, vai dizer, tem a expressão aí: nasceu-lhe o sol quando atravessava. Cadê? Deixa eu ler o versículo 31. 31. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel. E mais do que isso, ainda fala: e manquejava de uma coxa. O que eu estou aqui, eu estou imaginando Jacó, não mais Jacó, Israel, né? Saindo daquele encontro com o dia clareando, as esposas, servas, os servos, todos esperando o outro lado do val. E ele sai e está clareando. E ele era outra pessoa.
Era como se o sol estivesse nascendo pela primeira vez. Eu me lembro que, quando lemos o apóstolo Paulo, ele fala que aqueles que não conhecem ao Senhor não conseguem entender suas coisas, sua mente é obscurecida, ele se aproxima das coisas de Deus e simplesmente não bate, são cegos. Estou lembrando de uma senhora que o marido se converteu e ela vinha acompanhando a igreja que eu fui pastor, o seu marido, durante vários domingos. E ela sentava ali, ela ficava olhando para mim. E eu pregava, ela sempre sentava ali num dos primeiros bancos. Até um dia que eu fui pregar numa congregação da igreja, o marido dela ia fazer alguma coisa, eu não me lembro do detalhe. Eu sei que os dois foram. E lá eu preguei a palavra e ela então conheceu a Cristo. Ela e o marido saíram daquela noite ali em festa. No outro domingo, ela estava sentada no mesmo lugar, só que ela não estava olhando assim para mim, ela estava olhando assim para mim. E eu terminei a mensagem, fui lá para a porta, ela passou, apertou minha mão e falou: pastor, eu entendi tudo o que o senhor falou hoje. Ela tinha estado semanas na igreja, mas era a primeira vez que ela estava entendendo a palavra, porque antes não entrava na cabeça, não entrava no entendimento, simplesmente ela não tinha visão daquilo que era de Deus. Jacó era um enganador, um trapaceiro, um aproveitador, até aquele momento que voltou, como tinha prometido ao Senhor, e se encontrou com Ele, e se apegou ao Senhor, e não saiu enquanto não experimentou da parte de Deus a bênção. E aí saiu dali com uma nova visão. O Val estava claro para ele tinha uma nova visão, não era só uma visão, ele tinha uma nova maneira de andar. Estavam as duas esposas, né, conversando, aí fala: eita, está saindo um homem lá do Val, lá do mato. Aí lá vinha, né, um cara meio assim, fala: não, mas não é Jacó não anda assim. Mas ele estava andando diferente. É isso que eu estou falando, estou forçando um pouco o texto. O que eu estou querendo dizer é que aquele que se encontra com o Senhor tem outra forma de caminhar, frequenta outros lugares, se entretém com outras coisas, tem outros valores, tem outro alvo de vida, tem outros princípios, anda de forma diferente ao que Gregório está dizendo. Ele não mostra o caminho que deve andar, ele anda para que as pessoas vejam e saiam pisando nas suas pisadas. Ele dá o exemplo, ele vai à frente e as pessoas vão atrás. Agora não era mais o mesmo homem, a sua forma de ver o mundo e a sua forma de andar e de reagir eram outras. Jacó, para mostrar a glória de Deus e para cumprir o que Deus queria na vida daquela família, e agora para estabelecer um povo que levaria o seu nome de Israel, que seria testemunha do Deus Todo-Poderoso, teve o seu caráter, sua forma de ver o mundo, sua prática de vida transformada. Mas o que me impressiona em tudo isso, o que mais mexe comigo, que eu acho interessante, que me deu aqui o elemento desse ponto, de que muda relações, foi a volta dele para casa. A volta dele para casa é interessante. Você vai ler ali no começo do capítulo 34, vai ver que ele se aproxima de Esaú, né? Ele tá vindo com seus servos, suas servas e os filhos das servas, que era muito comum, os filhos de Lia e os filhos, e Raquel e o seu filho José. E ele teve estabeleceu a seguinte ordem. Dá uma lida aí, deixa eu ler com vocês. 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. E eu acho que Esaú não estava muito bem intencionado para esse encontro. Não parece a você? Que diz o seguinte: levantando os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Eu acho que o intuito do matar Jacó permanecia claro no coração de Esaú.
Esaú saiu de casa quando soube que Jacó estava se aproximando da sua cidade, da sua terra. Ele juntou 400. Falou, hoje Jacó não escapa. Aquele trapaceiro vai chegar ao fim hoje. Levantou os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Veja o que Jacó fez. Então, passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Veja, versículo 2. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Mas e ele? Ele mesmo adiantou-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Ora, não era Jacó que estava ali. Porque se fosse Jacó, ele botava as servas e os filhos, Lia e os filhos, Raquel e os filhos, e ele ia atrás, escondidinho, com uma proteção. Se viesse paulada, era nelas. Ele saía correndo, deixava filho. Ele era assim. Não era mais Jacó. Jacó não existia, Esaú não sabia. Quem estava vindo agora era Israel, de onde sairia o Messias. Aquele dele seria montada uma nação que revelaria aos países ao redor a glória do Senhor, seus atributos, seu poder. Era através agora de Jacó transformado em Israel, por conta de um pai que resolveu viver uma vida de fé pela ação transformadora de Deus, revelando a ele a sua glória e ele, por consequência, ao seu filho e ao redor. Agora era Israel que estava vindo, e Esaú, quando se aproximava com seu pequeno exército para dar fim a Jacó, ele viu um homem se prostrando. Ele viu que não era Jacó que se aproveitava. Ele se colocava prostrado, e não há outro que se prostrasse diante de alguém, a não ser alguém que se considerasse servo, escravo, pronto por serviço. E Jacó não fez isso uma vez, aliás, Israel não fez isso uma, mas 7 vezes. Esaú para e percebe toda a família atrás. E agora não era um aproveitador, ele não está se aproveitando da família, nem da sua posição, de nada. Ele já tinha mandado presentes, querendo dizer, eu sou aquele agora que estou dando, eu não quero retirar de você, eu estou aqui para doar. E ele se prostra como escravo 7 vezes diante de Esaú. Deus havia transformado a vida daquele homem sem caráter, como a nossa é. Ele transformou em um homem que aprendeu a andar e lutar com o Senhor, como nós aprendemos por conta de Cristo. Ele não era mais trapaceiro, enganador, trapaceador. Ele agora estava pronto a cumprir a missão para o qual o Senhor o havia chamado desde o ventre de sua mãe. Ele agora seria, nele, montado uma nação que levaria a manifestação da glória de Deus em Israel. E agora o irmão estava contemplando que era outro. E o versículo 4 é de arrepiar e de chorar, porque eu sou chorão. O versículo 4 fala, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Restauração feita. Se imaginamos que a glória do Senhor pode ser conhecida desse mundo, ou nesse mundo, através de nossas práticas eclesiásticas, de litígio, disputa, ou qualquer coisa desse tipo, nos enganamos. Isso não é igreja. A igreja tem um coração, a preocupação em um investimento em vidas. Com elas, devemos nos preocupar em poder fazê-las sobre o ensino da palavra, sobre a prática do discipulado, pessoas parecidas com Cristo, para que a glória dele seja manifesta pela igreja, como foi por Israel e está sendo, e agora principalmente pela igreja. E o texto de Paulo aos Efésios fala que essa glória do Senhor não é manifesta somente diante dos homens pela igreja, lembra? Porque a multiforme sabedoria de Deus é conhecida hoje pelos principados e potestades na região celeste,
pela vida da igreja. A glória do Senhor está sendo contemplada sobre nossas vidas, pela ação da igreja. Ele deseja uma igreja comprometida com Ele, com Sua palavra, em obediência, e a glória dele vai resplandecer através de nós. Missões e a glória do Senhor tem tudo a ver. Estão ligados, não tem como manifestar a glória do Senhor ficando parado, desobediente, inerte e omisso. A igreja é chamada para exercer a sua função, a cumprir a sua natureza, simplesmente utilizar o DNA que ela recebeu de missões, de testemunha, aquela que sai para proclamar aqui ou envia outros para lugares distantes para cumprir a missão dela. E ele, então, a transformação de Abraão, de Isaac também e de Jacó, que são nossos patriarcas, a vida de tantos profetas como Davi, enfim, eu poderia ir até meia-noite ou além disso, falando sobre como Deus manifesta a sua glória no cumprimento da missão que é dele através do seu povo. Para concluir, que eu já estou ficando sem ar. A glória de Deus também transforma o nosso relacionamento com a missão de Deus. O nosso envolvimento com a missão de Deus. Eu tenho 9 minutos e 10 segundos para falar esse último ponto. Então eu vou falar bem rápido. Primeiro, quando eu falo sobre mudar o nosso envolvimento, é que se a gente entende a missão que é de Deus e que somos chamados para manifestar a glória dele, a missão de Deus passa a ser a razão da nossa vida. E esse texto é bem conhecido dos irmãos. Pedro fala que nós somos igrejas para um propósito, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se isso não está ocorrendo, estamos fora do propósito. Estou botando o artigo definido. Este é o propósito de Deus para a sua igreja nesse mundo. É manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus. Se não fazemos missão, não somos igreja, ou não estamos cumprindo aquilo que o Senhor deseja para a sua igreja. E também, como razão da própria vida da igreja, eu vou citar Charles Zenger, Povo Missionário e Povo de Deus, Vida Nova, 1996, esse livro. Ele diz: a igreja de Jesus só pode achar sua plena expressão para o mundo, para com o mundo, dentro do reino de Deus. Se viver a sua natureza de povo missionário, deixa eu ler de novo, por conta da pontuação. A igreja de Jesus só pode achar a sua mais plena expressão para com o mundo dentro do reino de Deus, se viver a sua natureza de povo missionário. Como diz Emil Brunner, a igreja existe por causa da missão, assim como o fogo existe enquanto queima. Essa expressão é lindíssima. A igreja existe por causa da missão, assim como o fogo existe enquanto queima. Se não queimar, não é fogo. Eita, eu podia passar meia hora só nesse texto de Lucas 5. É belíssimo. Eu tenho que sair já já. Aqui é a pesca maravilhosa de Lucas 5. Eu acho que eu já preguei na minha igreja mais 10 vezes nesse texto, sem medo de errar. Eu digo aos irmãos com toda sinceridade, é riquíssimo. Eu só quero chamar a atenção, quando a gente fala sobre propósito ou razão de vida da igreja ou da nossa própria vida, eu vejo Pedro nisso. Ou seja, ele estava pescando, passou a noite sem pegar nada. Os irmãos lembram de Lucas 5, traz o barco frustrado, sem saber como ia botar a comida na mesa, está lá lavando as redes, chega o pregador ali da Galileia e fala: Simão, me leva até ao largo para eu pregar essa multidão. E ele vai e leva, não tinha outra coisa a fazer, não tinha nem comida para colocar na mesa de sua família. E ele então, já tendo ouvido a respeito de Jesus, ele também curioso, leva, e Jesus está no seu barco enquanto a multidão se reunia na areia. E dali Jesus prega. E Pedro era o ouvinte mais próximo, mais atento. E aí quando Jesus volta, Pedro volta ao largo, volta ao mar e lança a tua rede. Senhor,
Eu sou pescador antigo, estou acrescentando aqui, mas só ilustrativamente, tá? Sou pescador antigo aqui nesse mar. Eu sei quando o mar não dá para peixe, o senhor é pregador, o senhor está mandando eu pescar, mas a maré está ruim hoje. Ele fala, Senhor, passei a noite, o que aí está escrito mesmo é o seguinte, Senhor, passei a noite inteira, passamos e não pegamos absolutamente nada. Só que ele tinha ouvido Jesus. Ele sabia agora quem era Jesus. A sua palavra já tinha penetrado no seu coração. E a sua resposta complementar foi fruto não só do que ele ouviu, mas do que ele ouviu agora e do seu encontro com o Senhor. Sob tua palavra eu lançarei as redes. Todo mais diz contra. Minha experiência, o mar de hoje, tudo diz ao contrário. Mas sob tua palavra eu vou jogar a rede. E os irmãos lembram, veio cheia de peixes a ponto de a rede se rasgar. E eu costumo dizer que pescador é assim, tem um de dois sonhos, ou os dois. Ou pescar um peixe tão grande que nem caiba no barco, ou então pescar tanto que a rede fica quase rasgando. E foi o que ocorreu com Pedro. E foram os dois barcos, encheram e encostaram na beira do mar ali. E Pedro foi direto para Jesus, se prostrou e disse, Senhor, te ausenta de mim, porque eu sou homem pecador. Veja, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou homem pecador. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E o versículo 11 é belíssimo, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. A gente ouve pregadores dizendo, vá atrás dos seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos. Pedro abriu mão do sonho dele para cumprir o que o Senhor queria na sua vida. Ele deixa barco, era tudo que ele tinha sonhado na vida, repleto de peixe, tanto o dele quanto dos seus sócios, 2 barcos abarrotados de peixe. O sonho da vida dele estava ali diante dos seus olhos, mas ele tinha um convite, vem cumprir a missão. Ele considera nada os sonhos daquele ponto e vai cumprir o sonho do Senhor, ser obediente. Eu imagino aqui Pedro olhando para os barcos, dizendo, se a palavra dele fez eu pescar peixes assim, o que ele não vai fazer com os homens a quem ele me enviar? Estou só imaginando os teus pensamentos. Não há coisa mais importante para nossas vidas. Não pense que sua profissão é importante. Não estou dizendo para deixar sua profissão. Eu estou só querendo colocar tudo no lugar, sua profissão, sua família, seus vizinhos, o dinheiro que você tem na poupança, tudo. É muito abaixo do valor que há em cumprir a missão do Senhor e revelar sua glória. Não há nada comparável a isso, nada. Você pode ser um profissional ótimo, seja, mas que seja a sua segunda ocupação, porque a primeira é testemunha. Essa é a sua missão, é seu motivo de existir. É por isso que você foi colocado na igreja do Senhor, para revelar sua glória onde você trabalha. Lucas descreve esse fato belíssimo. Concluindo, eu já concluí, né? Eu estava falando que ia concluir, mas eu vou concluir de novo. Só algumas sugestões bem práticas. Por favor, irmão, inclua missões em seu planejamento estratégico. Não estou falando só a missão, a atividade, mas a sua igreja entender que não há outra coisa a fazer para revelar a glória do Senhor, senão cumprir a missão como igreja e enviando e sendo testemunha onde estiverem. Isso para crescimento e vitalidade da sua própria igreja. Senão continua administrando aquela rebriguinha que você tem sempre. Segundo, envolva-se pessoalmente, eu estou falando sobre você, no testemunho a ser levado ao mundo, iniciando por sua casa. Isso tudo tem a ver com sua vida, mais do que com sua igreja apenas. Terceiro, entenda que o envolvimento vai além de atividades evangelísticas, ou mesmo de depósitos bancários. E quarto, aprenda a cuidar dos missionários como tarefa inegociável da igreja. Eu estou falando aqui sobre o projeto, né, que eu tenho aplicado. Não há outro que possa cuidar, dar o apoio
a sustentação para que eles são vocacionados para lugares distantes. É a igreja quem pode dar esse cuidado, nenhum outro. A agência pode dar sim, enquanto está no campo. É tarefa dela e é função, e eles estão entendendo isso. Precisamos nós entender a nossa parte na missão aqui e na vida daqueles que vão. Com isso eu concluo, pedindo somente um tempo para orar, né, pelas nossas igrejas. Sei que tem várias igrejas aqui, representadas, inclusive de Boa Viagem, lá em Recife. E a minha oração é, Senhor, nos coloca no centro da Tua vontade, mas com completa compreensão nossa, que a gente cumpra a missão que é Tua, para que a Tua glória seja vista através da nossa caminhada aqui nesse mundo. Vamos orar assim. Pai, esse é o nosso desejo. Não há nada mais frutífero, abençoador e transformador do que conhecer a Tua glória, Teus atributos, conhecer a Ti, ter a nossa vida transformada pelo Evangelho, que é o Teu Filho, ter o nosso caráter humano, natural, modificado pela ação graciosa do Teu Espírito, que é santo, e nos aplicar a natureza que é Tua, Teus pensamentos e a Tua mente. Ó Deus, nós Te buscamos agora como parte do corpo de Cristo, pedindo que o Senhor transforme nossas vidas e nos ajude a sermos abençoadores, a ponto que a igreja, nesse século, entenda a missão que o Senhor tem e nos delegou para cumprirmos, mas uma missão que é Tua, foi planejada desde a fundação do mundo, que foi expressada naquele momento em que o Teu ato criador nos tornou humanos. Ó Deus, nos usa nesse mundo para que a Tua glória seja conhecida. É a nossa oração. Também pedimos por esse seminário, pela sua direção, por cada professor, por cada aluno, funcionário, por essa igreja que tem sustentado esse seminário, e igreja ainda tão pequena e nascente, que o Senhor a abençoe e a faça crescer, não só em números, mas em maturidade e conhecimento da Tua vontade, trazendo para dentro das comunidades homens e mulheres dispostos a cumprirem a Tua vontade, sendo obedientes, para que a Tua glória seja manifesta. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos, pela sua atenção. Deus os abençoe ricamente.